Fala galera, e aí, beleza com vocês? Vamos chegando aí na questão 36, né? Então, dando continuidade aí nossas questões do ENAD, tá joia? Vamos chegando aí em mais uma questão que fala de grafo, joia? Seguindo o roteiro que já venho citando nos vídeos, né? Enunciado e explicação das alternativas, beleza? Bom, os grafos estão com uma estrutura que pode ser decomposta em outras formas. Aliás, em outras estruturas, né? Ou podem apenas servir como referência para que sejam desencadeadas a evolução dos modelos computacionais. Desta forma, a especificação dos grafos. Cuidado nessa palavrinha aqui, nessa frase aqui, certo? Envolvendo o uso desta terminologia, né? Qual? Processamento de entrada e saída, certo? É o princípio que define as regras das teorias matemáticas e funcionais dos algoritmos. Isso se torna possível de ser compreendido com o uso de. O que é que a questão pergunta? O que é necessário eu especificar, certo? Em termos de entrada, né? O que é necessário para ter ou para que se identifique como sendo entrada, certo? Com processamento e saída para criação e definição das regras, né? Então, o que é necessário definir regras ou teorias lógicas funcionais de algoritmos utilizando o baseado em entrada e processamento e saída de dados para os grafos, né? Cuidado que essa questão é interpretativa. Em que sentido? Eu não pergunto o que é necessário para criar um grafo, certo? A partir da especificação que eu vou gerar o grafo, eu pergunto o que é necessário em termos de terminologia para definir as regras, certo? Do uso de grafos. Então, como é que eu crio? A partir de que eu crio regras de grafos, crio alfabetos de grafos, crio relações, enfim, o que quer que seja que eu utilize em função dos grafos, né? Essa questão é uma questão que muita gente erra. Pelo seguinte, vamos lá, vamos entender cada alternativa. Primeiro, algoritmo não é. Porque o grafo, por mais que ele seja um modelo formal para a definição do algoritmo, certo? Como é que eu vou criar uma especificação do regra de um gráfico a partir de um algoritmo? Então deveria ser o inverso, né? Eu criar um algoritmo a partir da especificação da regra de um gráfico, certo? Então eu já elimino automaticamente tanto a letra A quanto a letra C, tá já? Na letra B, nós temos aí algumas coisas que são importantes a gente destacar, né? Primeiro cadeias, conjuntos e função, né? Eu posso até especificar, certo, um grafo utilizando um conjunto, mas o conjunto, na verdade, ele vai servir como uma espécie de entrada, um conjunto de entradas, para que eu delimite, certo, quais serão o que aspectos de manipulação dos dados eu vou utilizar, certo? Mas a circulação ou a mobilização dessas entradas, né, se não existir uma ação relacionada à combinação ou à geração de combinações entre essas entradas para que, à medida que o gráfico for sendo formado, essa palavra ou essas entradas elas não possam ser lidas e reconhecidas, fica difícil de você regular esse gráfico, certo? Então, por mais que eu tenha conjuntos e eu tenha funções, se não existir uma forma de você combinar as entradas e as saídas para que no estado posterior essas entradas e essas saídas elas possam ser lidas, não tem como você fazer o processamento. Porque eu não vou processar só entradas de um string, eu não vou processar só saídas de um string, né? Vai ter que chegar um momento que eu vou ter que processar o quê? Comandos, vou ter que processar variáveis, vou ter que processar constantes, enfim, vou ter que processar coisas que são provenientes do fluxo que vai sendo lido a partir dos grafos, a partir dos estados, a partir dos vértices que esses grafos eles podem gerar, né? Então, falta aqui ainda algo, né, em termos de alfabeto, da posterior formação do alfabeto, para que o grafo ele possa ser gerado. Então, automaticamente essa alternativa ela vai estar incorreta, tá certo? Como também na letra E também tem algoritmo, que também vai estar incorreto. Então, por eliminação, a gente chegou na letra D, né? Que cadê o alfabeto palavra, né? Por que essa alternativa e por que não as que têm conjuntos e funções, como muita gente às vezes pensa, certo? Pelo seguinte motivo. O processamento dentro do grafo, dentro do algoritmo, ele é regulado pela palavra, ou pelas palavras. Por quê? Porque a palavra, no método do formalismo, certo? Não no método do fluxo, ela é uma fonte que liga
uma saída anterior à entrada posterior. Porque dependendo das possíveis saídas que existam entre os vértices de um grafo, é que a regra ela vai ler, vai processar e vai analisar qual posterior grafo, aliás, qual posterior vértice essa informação ou essa transição ela vai se executar e qual a respectiva ação que vai ser tomada, se vai ser aceitação ou rejeição. Então considere aí o conceito básico de autômato, né, que você tem aceitação ou rejeição, reconhecimento ou não de uma entrada e que essa entrada ela não precisa ser formada apenas por uma string, mas por um conjunto de strings que pode ter sido formada ou vem sendo formada a partir da leitura dos grafos ou dos vértices anteriores. Então, se você não tiver um alfabeto, que são as diversas strings que são reconhecidas por aquela máquina, ao que os conjuntos às vezes podem não formar por serem infinitos, certo? Se torna-se inviável, ou se torna inviável, na verdade, você executar uma leitura, porque você vai exigir muito processamento, muito consumo de memória, certo? De determinados grafos. Então, quem torna isso possível são as cadeias, sejam de dados ou de strings, certo? Porque você utiliza string ou valores numéricos. Os alfabetos, porque você delimita a quantidade de strings que são necessárias para se formarem, né, palavras para serem reconhecidas ou não por aquelas máquinas. E as próprias palavras. Porque senão se torna, como eu falei, né, inviável, tanto em termos de tempo, de consumo, de processamento, o reconhecimento das entradas. Né? Você vai rodar infinitas entradas, infinitos strings e proveniências conjuntos, e até quando não se chegar àquela entrada, certo? O processamento vai ficar consumindo esse tempo pode ser gasto de maneira desnecessária. Tá já, galera? Espero que vocês tenham entendido aí de uma maneira mais simples. E até a próxima.